Olá, vamos então falar hoje sobre você que não tem nada no seu currículo. Olha só o que nós podemos fazer. Então, estratégias. Isso é um ponto importante. Nós vamos começar a falar sobre estratégia e as pessoas às vezes não sabem que para conseguir um emprego é necessário você ter estratégia. Então, é isso que às vezes dificulta você na conquista do seu trabalho. Então, tudo é estratégia. Então, desde você que não tem nada no currículo, ou seja, você que não tem experiência nenhuma, você que está com o currículo muito ruim, a você que tem muita experiência, você que está com o currículo muito bom e também não consegue uma oportunidade, é estratégia. Então, nesses dois casos, a gente consegue organizar. E aí você vai entender por que o seu currículo está muito ruim, obviamente porque você não consegue, a resposta já está aí. E você que está com o currículo muito bom, porque também você não consegue um trabalho. E aí você fica se questionando, meu Deus, meu currículo está tão bom, por que eu não consigo? E aí a gente vai entender por que razão você não consegue. Mas vamos então falar sobre, para você que não tem nada no seu currículo, normalmente o pessoal que está buscando o primeiro emprego, o pessoal que está começando, né? Então não tem muita coisa no currículo, ou por alguma razão você ficou impossibilitado de dar uma alavancada na sua carreira, por alguma razão, e aí a gente vai entender quais são os pontos importantes, tá? Lembrando que você vai encontrar alguns complementos dessas aulas, então só cuidar na sua plataforma de estudos. Então vamos lá. Elementos que contam positivamente. Vamos pensar que você deixou o seu currículo numa empresa, você largou o currículo lá. E o que é importante você ter no seu currículo? Vamos dizer que você não tenha experiência alguma. E depois a gente vai entender essa questão de experiência, se conta ou não conta, tá? Eu particularmente eu tenho a minha opinião e a minha opinião é a opinião de vários empresários também. E eu quero falar uma coisa para você também que é uma coisa importante. Tudo que nós estamos falando aqui é algo prático. Eu tô falando a nossa vivência, a minha vivência. Eu faço isso há muito tempo. Eu seleciono currículos para minha empresa, para a empresa de colegas empresários. É uma coisa que é na prática. Então, assim, não tô te falando teoria, tô te falando a realidade. Então, assim, por isso que eu quero que a gente tenha uma conversa muito transparente. Então, eu vou te falar a realidade. Então, isso é importante. Às vezes a realidade ela dói um pouquinho, mas é importante que a gente seja muito transparente. Também vou te ajudar na questão estratégica, porque eu sei o que a gente considera importante e isso vai te ajudar. Para você que não tem nada no currículo, de forma que possa te ajudar, quais são os elementos que contam positivamente? Então, assim, ó, você ter cursos. Olha que interessante, você ter curso, ter qualificação. Ah, mas assim eu não tenho nada. Bom, aí a gente vai ter uma conversa séria. Por quê? Experiência, você depende que uma empresa te dê. Mas conhecimento só depende de ti. Então, assim, se você não tem conhecimento, se você não tem qualificação no seu currículo, se você não está buscando atualização, a primeira coisa que uma pessoa pensa quando ela pega teu currículo, ela pensa, poxa, essa pessoa é uma pessoa acomodada. Essa pessoa, ela quer uma boca, é isso que ela quer um bico. Ela não quer um trabalho, ela não quer uma carreira. Por quê? Porque não tem nada no currículo dela. Então, um jovem que só está estudando, e esse jovem, ele não pode ter experiência alguma, mas esse jovem, ele tem qualificações, mostra que esse jovem está fazendo a parte dele, que é buscar conhecimento. Uma pessoa que está desempregada por alguma razão, não tem experiência, está um tempo fora do mercado, mas está se atualizando, mostra que não está parada no tempo, que ela está querendo entender o que está acontecendo no mercado de trabalho, ela quer se inserir. E por que eu estou falando isso? Porque nós pensamos assim, né? A realidade é essa, e como eu te falei, nós vamos falar a verdade aqui, nós estamos aqui para falar a real. Então, assim, é isso que a gente pensa. E você pensaria isso também, né? Nós pensaríamos isso. Então, olha só. Quando nós pegamos um currículo de uma pessoa que está parada no tempo, que não tem atualização, que não tem curso nenhum, a gente pensa que é uma pessoa acomodada, que ela só vai entrar para a empresa e que ela não quer, ela só quer aquele emprego porque ela não quer, ela quer aquela boca, tá? E por que isso também conta de forma negativa quando você não tem? Conta de forma negativa porque pensa assim, ó, quando você entra numa empresa, e agora eu quero te dar o exemplo do que aconteceu na pandemia, vamos pensar o seguinte, na pandemia nós tivemos muitas pessoas que foram desligadas, certo? Muitas pessoas foram desligadas do seu trabalho, enfim. E por que essas pessoas, muitas pessoas foram desligadas? Porque o que acontece? Às vezes, né, você tem uma pessoa que trabalha com você
e essa pessoa, ela tá há bastante tempo, mas ela sabe uma coisa só. Aí você quer que essa pessoa, ela vá lá para outro departamento, mas essa pessoa não sabe muito daquela outra parte lá. Ela só sabe daquilo ali que ela faz. E ela também nunca buscou entender sobre aquela outra parte lá daquele outro departamento. E aí, o que acontece hoje? Hoje é mais fácil a gente ter na nossa equipe pessoas que saibam mais coisas do que uma pessoa que só saiba uma. Por N razões. Porque tudo ficou um pouquinho mais complicado. O que aconteceu na pandemia? Imagina que muitas empresas, a maioria, tudo o que aconteceu, fecharam as portas. Olha, foi horrível, sem contar a tragédia do que nós vivemos. Então, as empresas fecharam as portas e as pessoas tiveram que trabalhar remotamente das suas casas. Pensa a pessoa que não sabia mexer num computador. Não sabia mexer. Essa pessoa tá fora, porque essa pessoa não sabe. Então, assim, veja só a importância de você buscar conhecimento. Então, isso é um ponto que é indiscutível. É indiscutível. Você tem que buscar a atualização. Isso você precisa. É para ti. É para você, não é para a empresa. Porque se você depois não quiser ficar nessa empresa e você quiser ir para outra empresa, você já tem esse conhecimento que vai te ajudar nesse outro trabalho. Então, aí você pode me dizer o seguinte: mas Tati, assim, ó, eu tô desempregada. Tipo assim, ó, eu não tenho dinheiro para fazer curso nenhum. Como é que tu quer que eu faça curso, me qualifique? Aí é que nós vamos conversar, porque já vem a desculpinha, olha a justificativa que nós falamos lá no início, né? A justificativa. Então, a questão é quanta coisa de graça nós temos na internet hoje, gente. Para! Tem muitas opções para você fazer curso, você se atualizar de graça na internet. E aí, a gente vai falar mais um pouco a fundo e você vai me dizer o seguinte, você vai me dizer que você não tem dinheiro muitas vezes para fazer uma qualificação, para fazer um curso. E aí você gasta muitas vezes dinheiro com pizza, você gasta com comida que não dá, né? Você gasta com aquela Coca-Cola direto todo final de semana, mas você não, que vai matar sua família, sua saúde, mas você não gasta contigo, né? Não é verdade? E aí a gente fica nessa coisa, poxa, será que eu não tenho mesmo? Será? Né? Mas enfim, a gente tem hoje na internet, a gente tem muitos recursos, né? Tem muitos sites, muitos recursos, você pode fazer cursos gratuitos, isso é uma coisa muito positiva. Então o que eu quero dizer para você assim, ó, sempre que você colocar curso e qualificação no seu currículo, você precisa comprovar. Então assim, você tem que buscar na internet, se você for buscar cursos gratuitos, você busque que tenha certificado, tá? Isso é importante. Tem vários que possuem, tá? Então é uma questão de você procurar, isso é importante. Mas também tem uma coisa legal assim, ó. Às vezes você tem um conhecimento que você sabe bastante, mas você não tem certificado, tá? Então, por exemplo, vamos por partes, tá? Então assim, você não tem, vamos lá, vamos retomando. Primeiro, você não tem experiência no seu currículo, tá bom? Muito bem. Então, você tem que ter qualificação. Primeiro ponto, você tem que ter qualificação. Você pode ter experiência em vendas de calçado, vendas de roupa, vendas de eletrodoméstico, vendas de carro, vendas de sapatos, vendas, sei lá. Você pode ter experiência em todas essas áreas de vendas? Não, você teria que ter trabalhado em todas essas empresas. Mas saber vender, um curso de vendas você pode ter, que serve para tudo isso. Então, por isso que o conhecimento, ele vem primeiro, tá? Depois a gente busca a experiência. Primeiro você sabe fazer algo e depois você bota aquilo que você sabe em prática. Esse é o pensamento. Primeiro a gente faz uma faculdade, depois a gente vai para campo, tá? Esse é o pensamento. Então, por isso que você precisa botar na cabeça que você tem que estudar, você tem que ter o conhecimento. E para arrumar emprego não é diferente. Você precisa ter um curso, você precisa se qualificar para conseguir um bom emprego. Então, esse é o pensamento. E a gente fala hoje de você ter uma qualificação para conseguir um bom emprego e não qualquer emprego, tá? Então, essa é uma coisa muito importante de você colocar na sua cabeça. Muito bem. Mas existe uma questão. Então, você vai ter lá no seu currículo, na sua estrutura, você vai ter lá os seus dados, a sua fotinho, você vai ter o objetivo que a gente já entendeu, que vai colocar a pretensão da vaga que a gente quer, você vai ter a sua formação, que é o ensino médio, o ensino fundamental, por exemplo, o ensino fundamental você não vai colocar se você colocar o ensino médio. Você vai ter, por exemplo, a sua faculdade, né, se você já tem curso técnico, enfim, vamos ter um modelinho disso depois. E você vai ter o seguinte, você vai ter
os cursos e as qualificações, certo? Muito bem. E aí, esses são os comprovados com certificados. Mas você pode ter uma outra parte do seu currículo que a gente vai chamar de habilidades e competências. Lá, você vai colocar aquilo que você sabe, mas que você não pode comprovar. E aí, é aquilo que a gente fala assim, ó. Por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo. Eu sei bastante. Claro que hoje eu já tenho certificado disso, tá? Porque eu acabei buscando um treinamento lá, enfim. Mas antes, tá? Eu sei bastante de marketing digital. Porque eu gosto. Então, assim, quando eu comecei o meu negócio, eu precisei muito disso, porque eu precisava saber. Então, assim, eu sei bastante disso. Então, eu busquei saber. Então, é uma área que eu gosto. Então, eu busquei estudar sobre marketing digital. Ao ponto que hoje eu posso ensinar um pouco disso, tá? Então, eu posso ensinar. Muito bem. E aí, com o tempo, depois eu busquei um certificado, busquei me atualizar mais, assim, ter uma certificação, tá? Tudo certo. Mas, assim, se eu fosse colocar no meu currículo e eu não tivesse certificação nenhuma, na parte de habilidades e competências, eu ia colocar, possuo conhecimento em marketing digital. Porque é algo que eu sei. Se a empresa me pedisse, por exemplo, Tatiana, você consegue fazer lá uma imagem no Canva, por exemplo? Sabe o Canva? Você tem que saber também que isso é uma coisa legal, que é um aplicativo que você pode baixar no celular para fazer imagens bem legais. Hoje o marketing digital é uma área legal também você buscar, porque as empresas precisam disso, né? Tudo ficou meio digital. E se você tá no interior, assim, as empresas, elas, é um recurso importante hoje pra gente também chegar mais próximo do nosso cliente, enfim, então você saber isso acaba sendo um diferencial. Lembra que quanto mais você souber, mais valioso você se torna, tá? Muito bem, então o que acontece? Você colocaria lá na parte de habilidades e competências, você colocaria assim, possuo conhecimento em marketing digital. Se você, por exemplo, tem conhecimento em Word, Excel, PowerPoint, você tem conhecimento no pacote Office, você tem bastante conhecimento em informática, mas você não tem certificado disso, você não fez um curso, né, realmente, você vai colocar em habilidades e competências. Mas, Tati, por exemplo, assim, ó, eu não fiz curso nenhum, mas, tipo, eu não tenho certificado nenhum, mas eu sei bastante da informática, aí você não vai colocar a parte de cursos e qualificações, você vai tirar do seu currículo e você vai colocar só habilidades e competências, porque é realmente o que você de fato tem, tá? Então isso é importante. Muito bem, o que é legal também você colocar no seu currículo? Trabalho voluntário, se você já fez, é uma coisa bem interessante você colocar, se você já fez, porque trabalhos voluntários você pode colocar, porque é uma coisa assim que realmente mostra como você busca ajudar as pessoas, como você se coloca disponível. E isso é uma coisa que, para quem tá buscando um trabalho, é algo muito bom, porque mostra que, por exemplo, você tá realmente querendo fazer algo, né? Você tá buscando algo. E isso, colocar que você já fez alguma atividade voluntária é bem interessante, tá? Outra coisa boa você colocar, vocês dizem que não tem experiência, né? Mas quando a gente vai conversar de fato, eu descubro que vocês têm muita experiência. E aí a gente descobre, por exemplo, que vocês têm experiências não comprovadas. E aí eu quero que você entenda o que significa a palavra experiência. Experiência é aquilo que você viveu. Então, assim, a experiência não é apenas o que está na carteira de trabalho, tá? Então, experiência é o seguinte, é aquilo que você vivenciou. São as coisas que você tem, que carrega consigo. Então, por exemplo, se você é autônoma e vende lingerie, se você vende Mary Kay, se você vende boticário, Jaboti não é, Jequiti, Jaboti é bom, né? Jesus amado. Se você vende Jequiti, tá? Se você vende alguma desses produtos, então assim, ó, você tem uma baita experiência em vendas. Uma empresa que vai ver isso aí vai pensar, meu Deus, eu te pergunto, é mais fácil, é mais difícil vender dentro de uma loja ou na rua? Pra gente que precisa se sustentar dia a dia, né? É difícil vender de porta em porta, né? Você tem que ir lá, ó, pra conseguir prover o sustento da casa. Então, isso é um baita diferencial, né? Então, assim, às vezes você não coloca no currículo isso. E você tá perdendo uma baita oportunidade. Então, isso é muito importante você colocar, tá?
Se você vendia pastel, docinho, coloca no seu currículo. Mas, Tati, onde é que eu vou colocar? Você vai colocar em experiências. Aí você só vai colocar assim, que foi uma experiência informal, de forma autônoma, você vai colocar, tá? Você pode colocar também a questão, né, das referências, se você tiver alguém que possa referenciar seu trabalho. Então, só isso que eu coloquei já faz o quê? Já faz uma baita, ó, já enche um currículo que não tinha nada. Outra coisa que você pode colocar também é se você ganhou alguma premiação. Imagina que você foi um aluno, que você é um aluno super dedicado da classe e que você ganhou, sei lá, a premiação do melhor aluno, de melhor oratória, venceu alguma premiação, alguma coisa do tipo. Você pode também colocar no seu currículo, tá? Que você teve alguma premiação, alguma coisa que você ganhou. Então, tudo isso já enche um currículo que aparentemente não tem nada. Não faça como todo mundo, que mande aqueles currículos que diz assim, só bota teus dados e coloca ali, me candidato à vaga do primeiro emprego. É a mesma coisa você pegar esse currículo e botar no lixo. Me perdoa te falar isso. Mas assim, não perca seu tempo fazendo assim. Gaste um tempinho para você vender sobre você. Porque é você que está naquele papel. E eu costumo falar muito assim, ó, infelizmente, a gente não tem oportunidade, às vezes, de conversar com todas as pessoas. E às vezes tem pessoas maravilhosas. Pessoas, assim, que fariam uma diferença muito grande, né? Que mereceriam muito, 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 muito a chance de poder ter essa oportunidade que elas buscam por tudo que elas estão, né, querendo e correndo atrás, enfim. Só que tu não tem a oportunidade de conhecer todas elas porque tu só vai avaliar o papel que tu recebe. Então, quanto melhor este papel, que é o currículo, mais chance você tem de ser chamado para a conversa, que é a entrevista. Que esse é outro ponto, tá? Então, pensa sobre isso. Organiza teu currículo, se você não tem nada, e coloca essas dicas em prática. E nos vemos na nossa próxima aula. Um grande beijo!